enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Nossa Senhora de Pentecostes, rogai por nós que recorremos a vós. da nosso Pai protetor, Rogai por nós. do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Depois que nós vimos então semana passada a graça, é por graça que vós sois salvos, conforme Efésios 2:5. O pior erro que os cristãos caem é aqui. A gente começa a entrar em mandamento, as pessoas na cabeça, elas pensam o quê? Que elas vão ser santas pela própria força, que o mandamento é que salva, que a lei... Por que lei cativa tanto? Porque é algo que você pega, algo que você tem ali, aquele é o teu limite. Só que não adianta. A lei é pedagoga, quem salva é a graça de Deus. Então, conforme a gente vai indo vendo os mandamentos, eu espero que na cabeça de vocês fique claro isso. É por graça que a gente é salvo, e tudo isso que a gente vai ver aqui, começa com uma igreja, uma educadora, que vai falar dos mandamentos da igreja, depois vai entrar nos 10 mandamentos. É por graça de Deus que a gente vai cumprir esses mandamentos. Primeira visão que a gente tem que ter. A gente tem uma visão de mandamento como um fardo nas nossas costas. Conforme Mateus 11, ele pede para a gente entregar o fardo. Tá? E tomar o dele. Porque o fardo dele é leve. Por quê? Por causa da compreensão de mandamento que Jesus dá. Não como o fardo que os fariseus hipócritas colocavam em cima do povo. Então, que bom a gente ter uma visão assim. Primeiro, os mandamentos é dom de Deus para nós. É assim que o judeu lê. O judeu, quando ele vê o mandamento é um presente que Deus deu. Por quê? Porque antes o ser humano batia a cabeça e não sabia o que fazer. Qual é a vontade de Deus? Nos mandamentos a gente tem, essa é a vontade de Deus para a tua vida. E ao ver esse dom que é os mandamentos, a visão que a gente teria que ter não é ló, quer dizer, em hebraico não, mas ver que é um caminho para a vida. A imagem que nós deveríamos ter é essa. Feliz o homem, Macário, bem-aventurado. É aquele homem, feliz é aquele homem que ama a Deus sobre todas as coisas. Feliz é esse homem que respeita o nome de Deus, o nome dos santos e o nome do próximo. Como é feliz esse homem que por amar a Deus, ele vai cultuá-lo. Principalmente aos domingos e dias santos. Esse homem, ele é tão feliz por ter Deus acima de tudo, que ele consegue ver no pai e na mãe toda a autoridade e a voz de Deus. Esse homem que é feliz e que sabe ver tudo isso, ele ama Deus e por isso ele ama toda a vida humana. Então ele não quer a morte de ninguém, nem física e nem no coração. Esse homem, ele ama Deus, ama o próximo e quer a vida, e por isso ele respeita o corpo da outra pessoa. E ele ama e respeita o corpo da pessoa. E ele respeita os bens da pessoa, porque sabe que os bens é o sustento da vida do outro. Então, ele não quer tirar nem a vida, mas também não quer tirar o sustento da vida da outra pessoa. E aí, nessas relações humanas,
Ele é feliz porque ele vive a verdade. Ele é feliz porque ele ama as pessoas, faz o bem, e ele não quer a destruição de ninguém para ficar com nada que é do outro. Porque ele sabe que tudo vem de Deus e volta para ele. Essa é a visão de mandamento que a gente deveria ter. E não uma visão de mandamento, um fardo pesado que Deus colocou nas minhas costas para me mandar mais rápido para os quintos dos infernos. Que às vezes é essa visão que a gente vai tendo na vida. E está errado isso. Tá? 2030. É em igreja, em comunhão com todos os batizados, que o cristão realiza a sua vocação. Então essa igreja, ela que vai nos ensinar a cumprir tanto os mandamentos quanto os mandamentos da igreja. 2031. A vida moral é um culto espiritual. Oferecemos nossos corpos como hóstia viva, santa e agradável a Deus. No seio e do corpo de Cristo, que formamos e em comunhão com a oferta da Eucaristia. 2031. Aí a gente podia pensar assim, mas escuta, não é por graça, a graça não vai fazer tudo? Para que a gente precisa de mandamento? Porque nós somos seres livres. A graça não é mágica. A graça age, mas os mandamentos é que vão falando, livremente você opta por isso, livremente você opta por aquilo, livremente você vai fazer aquilo. E aí você fala para Deus o quê? Por graça eu vou fazer. Tá? Me dê a tua graça e eu faço tudo. Como diz Santo Agostinho. Então, por isso que o mandamento continua mesmo na ordem da graça. Deu para entender? Tá? Compete à igreja anunciar sempre por toda a parte os princípios morais, mesmo referentes à ordem social, e pronunciar-se a respeito de qualquer questão humana, enquanto exigirem os direitos fundamentais da pessoa ou a salvação das almas. 2034, o magistério ordinário e universal do Papa e dos bispos em comunhão com ele ensina aos fiéis a verdade em que se deve crer, a caridade que se deve praticar e a felicidade que se deve esperar. Então, quando lá em Mateus 16 dá a chave também é isso. A chave é mostrar o caminho que a gente deve seguir. Essa é a chave também que o Papa com a igreja nos dá. Tá? Então, surge coisas novas, que nem clone, que nem agora que o Papa fala de tatuagem, que nem fala disso, fala daquilo, agora da reforma da pena de morte. Então, esses acertos, essas atualizações da palavra, a gente vai seguindo, a gente vai buscando. Deu para entender? Tá? 36, a autoridade do magistério. Não, 35. O grau supremo de participação na autoridade de Cristo é assegurado pelo carisma da infalibilidade. 2036, a autoridade do magistério, de ligar e desligar, se estendeu também aos preceitos específicos da lei natural. Quer dizer, vai interpretando o que é realmente lei natural nessa história. 2037, os fiéis têm, portanto, o direito de serem instruídos nos preceitos divinos salvíficos que purificam o juízo e com a graça curam a razão humana ferida. Então, os preceitos purificam o juízo, vai nos dando o juízo correto das coisas. E a graça vai purificando essa razão ferida, marcada pelo pecado. Agora, é um direito do fiel ser instruído. Se é um direito do fiel ser instruído, o dever é de quem? Tá? Do Papa, dos bispos, dos padres. Então, nós temos por dever ensinar o povo a observar as coisas. Não é ficar gritando mandamento na orelha das pessoas. É ensinar, é ajudar, ou melhor até ainda, é educar as pessoas a praticar os mandamentos.
O serviço que um padre faz na confissão não é só estender a mão e perdoar. É esse também. Ele vai orientar o fiel em uma situação específica para viver os mandamentos. Tá? É para isso que a gente é chamado. Certo? Tem o dever de observar as constituições e decretos promulgados pela legítima autoridade da igreja. Então, o fiel, por sua vez, ele vai procurar e vai também cumprir tudo isso. 38. A fé e a prática do Evangelho proporcionam a cada fiel uma experiência da vida em Cristo, que o ilumina e o torna capaz de apreciar as realidades divinas e humanas segundo o Espírito de Deus. Assim é que o Espírito Santo pode servir dos mais humildes para iluminar os sábios e os constituídos na dignidade mais alta. Todo mundo aí é chamado a isso e Deus toca, né? O coração de todos, né? Quantas pessoas, padres, bispos, não eram muito mais letrados do que Santa Teresinha do Menino Jesus, por exemplo? A mulher não tinha teologia, mas ela é doutora da igreja. Porque para a igreja, a magistratura, ela vem em primeiro lugar da graça de Deus. Isso quer dizer que eu não vou estudar? Não, eu vou estudar para iluminar a minha razão, para que a graça atue também. As duas coisas, sempre junto. Tá? Sempre junto. 40. Assim se pode desenvolver entre os fiéis cristãos um verdadeiro espírito de filial com relação à igreja. Esses sensos, eclésia, esses sensos de ser igreja, tá? Isso é algo que vai cultivando dentro do nosso coração. E aí a gente se sente irmanado à igreja, não escolher, não é essa parte da igreja aquela não. É um todo. E não só a igreja viva hoje, a igreja de todos os tempos. Isso é ser católico. Tá? Isso é ser católico. Por isso os mandamentos da igreja situam-se nessa linha de vida moral, ligada à vida litúrgica que se alimenta. O caráter obrigatório dessas leis positivas, promulgadas pelas autoridades pastorais, tem como fim garantir aos fiéis o mínimo, guarde essa palavra. Quando o fiel perguntar, e às vezes vem aquele irmão separado também perguntar, como que a igreja faz esses preceitos humanos Não, é isso aqui. A igreja, ela aplica e delimita aquilo que é o mandamento, para que a pessoa possa cumprir. Aqui, engraçado, não é o máximo, é o mínimo. O mínimo. Tá? Indispensável o espírito de oração e no esforço moral, no crescimento do amor a Deus e ao próximo. Por isso, 2042. O primeiro mandamento da igreja, participar da missa inteira nos domingos e outras festas de guarda. E abster-se de ocupação de trabalho. Então, aquilo que é o terceiro mandamento, aqui se delimita e se mostra o que é o terceiro mandamento. E a missa, domingo, dia santo de guarda, para participar da missa, para você cumprir realmente aquilo que o terceiro mandamento pede. Tá? O segundo mandamento, confessar-se ao menos uma vez por ano. Por quê? A igreja como mãe vai falar, você quer comungar, e você deve comungar, você deve participar da vida da igreja, mas ir na missa todo domingo. Mas comungar pelo menos uma vez por ano. E confessar uma vez por ano. Tá? Então esse é o mínimo para ser cristão. Católico. Tá? Mas, padre, fazendo somente isso, a pessoa pode ser salva, digamos assim? Sim. Só fazendo isso? Não, é a chave. A chave é essa daqui. Mas assim, a pessoa vai confessar uma vez no ano. Aí ela confessa no primeiro de janeiro. Aí, tipo... Não, se ela cai em pecado mortal, o certo é confessar de novo. Mas se ela não cair, o mínimo que se pede é uma vez por ano. Nossa, é difícil. Cuidado porque tem muita gente santa por aí. Tá? A
gente às vezes não sabe, mas tem. A pessoa pode cair na lei do preceito? Pode restringir ao que a gente chama de mediocridade. Ela se contentar com o mínimo, né? Mas a igreja como mãe, ela não pode, sabe, em torno de uma pessoa que é medíocre, então ela vai prejudicar o todo, não. Então ela dá o mínimo e aí você vai alicerçando sua vida em cima disso. Tá? Essa parte fica muito complicada quando se diz confessar-se apenas uma vez por ano. Eu já vi padre interpretar isso tipo, já chegou um ano que vocês não é o máximo. Então não precisa. Não é o máximo. Então. O que está dito aqui em cima? Sim, então. Mínimo. É o máximo. Então, se ele lê do modo errado, o problema é o padre, não é o mandamento. Sim. Tá? É sempre o padre. Terceiro mandamento. Receber o sacramento da Eucaristia, pelo menos pela Páscoa. Gente, não é é pela. O que quer dizer pela? Quer dizer que é pelo tempo pascal, ali que vai de fevereiro a junho. Tá? Então vai a quaresma, vai até junho lá. Então, comungando por ali, que seja preceito. É o mínimo. Novamente. Tá? Quarto mandamento. Jejuar-se e abster-se de carne, conforme manda a Santa Igreja. Que é sexta-feira da Paixão, quarta-feira de cinza e a sexta-feira, fora do tempo de festa, fazer lá um sacrifício. Tá? É o mínimo. Coisa que antigamente meu Jesus amava. Né? Isso daqui era muito mais do que isso. Quinto mandamento, ajudar a igreja em sua necessidade. Aqui não fala de 10%, não fala do dízimo, a palavra, mas caminhos aí que vai se ensinando para fazer a pessoa contribuir para a vida da igreja. Tá? 44, a fidelidade dos mandamentos. Não segura que fica pior. Do anúncio do Evangelho para a missão da Igreja do Mundo. 45. Por serem os membros do corpo cuja cabeça é Cristo, os cristãos contribuem pela constância de suas convicções e seus costumes para a edificação da Igreja. Então, conforme eu vou trabalhando a minha santidade, eu vou contribuindo para a santidade da Igreja. Tá? Muito bem. Então vamos lá, os 10 mandamentos. 2053. Aqui na coisa está a comparação, né? A tábua do Êxodo, a tábua do Deuteronômio e a fórmula catequética que a igreja sempre usou. Certo? Se vocês compararem um com o outro, vocês vão ver que as duas tábuas são diferentes. Por isso tem tanta tábua diferente de forma catequética, né? Por causa disso. 53. O seguimento de Jesus Cristo inclui o cumprimento dos mandamentos. A lei não foi abolida, mas o homem é convidado a reencontrá-la na pessoa do seu mestre. Por quê? Qual que é o mandamento novo? Não. João 3,34. Como que diz? Amai-vos. Eu vos amei. Amai-se, então cancelou tudo, não precisa. Tudo isso que a gente falou dos mandamentos, tudo é amar. Tudo é amar. Pode pegar qualquer mandamento aí, você vai reduzir a amar. Pode escolher. Qualquer um. Tudo é uma pedagogia para nos ensinar a amar. E a vida é um itinerário de aprendizado de amar. Tá? E é uma luta constante, mas a gente vai aprendendo. Tá bem? Tá? Decálogo. Decalogos. 10. Deca é 10. Logos, palavra. Deus, 56 aí, revelou 10 palavras e a seu povo no Monte Sagrado. Ele as escreveu com o seu dedo, que é o Espírito Santo. A diferença de outros preceitos escritos por Moisés, porque aí foi Moisés que escreveu, mas aqui é Deus mesmo falando, por isso que é importante os 10 mandamentos.
são palavras de Deus de modo eminente. Foram transmitidas no livro do Êxodo e no Deuteronômio, que tem ali atrás. Desde o Antigo Testamento, os livros sagrados se referem às 10 palavras. Mas é em Jesus Cristo, na nova aliança, que se revela seu sentido pleno. 58. As 10 palavras resumem e proclamam a lei de Deus. Tá? Isso não quer dizer que está tudo contido nos 10 mandamentos, mas é um resumo. O resto vários modos de desdobramento disso. Tá? 59 no meio, o dom dos mandamentos é o dom do próprio Deus, porque ele se dá, ao dar a sua vontade, ele se dá. Ao se dar a conhecer as suas vontades, Deus se revela a seu povo. Os 10 mandamentos e da lei faz parte da aliança selada entre Deus com os seus. 62. Os mandamentos propriamente ditos vêm em segundo lugar. Exprimem as implicações de pertença a Deus, instituída pela aliança. A existência moral é a resposta à iniciativa amorosa de Deus. Deus vem até nós para nos salvar. Ele nos dá o dom da sua vontade. E o que nós devolvemos para ele? A nossa prática. E ao devolvermos a nossa prática, que brota da graça, nós estamos louvando a Deus. Aí se torna um verdadeiro louvor de Deus. Quando essa prática brota do teu orgulho, da tua carne, e não da graça, isso não é cumprimento de mandamento. Ficou claro? Tá? Ninguém vai poder chegar para Deus. Olha, tá aqui a minha vida, tá escrito no livro aqui, não tá? Eu tenho direito ao céu. Ninguém pode fazer isso. Porque tudo que você tem, como está na 2 Coríntios 4, na 1 Coríntios 4, você recebeu de Deus. Você recebeu de Deus. Então, todo mandamento cumprido que se torna um louvor a Ele é fruto da graça dele em nós. Certo? Na tradição da igreja, 67, os 10 mandamentos enunciam as exigências do amor de Deus e do próximo. Os 3 primeiros se referem mais ao amor de Deus. E os outros 7 ao amor do próximo. Né? Primeiro, segundo, terceiro, então, é a Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas. Respeitar seu nome. E o ir à missa, ou ir no dia de domingo santo de guarda. E os outros, tá? Começando pela autoridade pai e mãe, é com relação ao amor ao próximo. Tá? A gente tem que lembrar por que vem pai e mãe em primeiro lugar. Porque eles são a ponte entre Deus e nós. Tá? E quem nos ensina quem é Deus e amar Deus, e quem nos ensina o que é amar, é o pai e mãe. A autoridade que nos ensina. Aí a obediência como é importante por causa disso. Porque é pela obediência que você vai sendo formado pelas mãos do oleiro, que é Deus, para ser um vaso perfeito. Tá? Quando o vaso é orgulhoso e pensa que vai formar ele mesmo, só está encrenca. Só sai porcaria quebrada. Tá? Concílio de Trento, 68, ensina que os 10 mandamentos obrigam os cristãos e o homem justificado ainda está obrigado a observá-lo. Então não é algo facultativo. 70, a lei natural aí. O decálogo contém uma expressão privilegiada da lei natural. Desde o começo, Deus enraiza no coração dos homens os preceitos da lei natural. Inicialmente, ele se contentou em nos recordar. Foi o decálogo. 72. Visto que exprimem os deveres fundamentais do homem,
para com Deus e para com o próximo, os 10 mandamentos revelam em seu conteúdo primordial obediência, obrigações graves. Então, quando a gente falou lá atrás de pecado mortal e pecado grave, o que é pecado grave? Quanto mais se afeta o centro do mandamento, mais grave o pecado é. Certo? Por exemplo, ou faltar à missa. Mas se houve outras coisas, se houve problema, Agora, quando você não quer ir à missa, você despreza o culto e você faz por gosto de não ir, aí é pecado grave. Porque você vai no centro da coisa. Certo? Tá? E aí você pode pegar cada mandamento. Quanto mais, o primeiro mandamento que é amar a Deus sobre todas as coisas. Né? Ou o segundo, vamos pegar o segundo que fica mais fácil. A gente fala o nome de Deus de forma vazia ou com descuido. Tá. Mas o que é a blasfêmia? Quando você pega o nome para atingir a Deus, aí a coisa fica extremamente grave. Então, cada mandamento tem seu centro. Você vai analisar teu pecado de acordo com esse centro. Quanto mais se afeta o centro, mais grave ele é. Ficou claro? Tá? Só para entender um pouco essa parte da pecado grave, a questão da missa domingo, né? No caso, um exemplo, né? Minha mãe, ela trabalha no sábado e no domingo e ela não dá para ler a missa. Ela não tá pecando então, né? Tipo, pecado grave. Não, aqui vai falar. Procure outro dia, aquela coisa toda. Vai falar. Muito bem, 72 já foi. 74. Meio. Quando cremos em Jesus Cristo, comungamos de seus mistérios e guardamos seus mandamentos, Salvador mesmo vem amar em nós, seu Pai e seus irmãos, nosso Pai e nossos irmãos. Cristo vivendo em nós. Já não sou eu quem vivo, Gálatas 2:20, é Cristo vivendo em mim. Tá? Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, toda a alma e todo o teu entendimento. 2083. Jesus resumiu os deveres para com Deus com essas palavras. Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, toda a tua alma e todo o teu entendimento. Os simples de vez em quando brincam com isso aqui, né? Que Deus carente é esse que ele não tem que nos obrigar a amá-lo. Qual é a sua resposta para isso? Qual a nossa resposta a um questionamento dele? Porque a gente reconhece o amor de Deus por nós. Só eles prestará culto. Então, nós devemos amar a Deus. Tá? Amarás. E aí? Por quê? Deus necessita do nosso amor, gente? Não. Então, o primeiro ponto é esse. Deus não necessita do nosso amor. Então, por que ele manda amar? Porque nós necessitamos dele. Oi? Nós necessitamos amor. Então, nós necessitamos não do amor dele só, mas também de amá-lo. Tá? Cuidado para não ficar só numa via do processo. Nós necessitamos do amor de Deus, óbvio, mas também necessitamos amá-lo. Porque se vai num argumento só do lado só, a coisa fica perigosa. Nós amando a Deus, nós estamos fazendo um bem para nós mesmos. Ficou claro? Tá? 85. O Deus único e verdadeiro revela a sua glória primeiramente a Israel. A revelação da vocação e da verdade do homem está ligada à revelação de Deus. O homem tem a vocação de manifestar Deus, agindo em conformidade com a sua criação, a imagem e semelhança de Deus. Por isso, fé, esperança e caridade.
A partir das 3 virtudes nós vamos ver se a gente ama realmente a Deus ou não. Porque as 3 virtudes teologais, elas se referem ao próprio Deus. Então, aí a gente vai imaginar como é o nosso amor. Do 87. Nossa vida moral encontra sua fonte na fé em Deus, que nos revela seu amor. Porque quem não tem fé não pode agradar a Deus. Há diversas maneiras de pecar contra a fé. No 88 aí. O primeiro é a dúvida voluntária sobre a fé, negligencia ou recusa ter como verdadeiro o que Deus revelou e a igreja propõe para crer. Então eu opto por duvidar. Eu opto, não é uma dúvida, aí eu estou com dúvida, não. Eu opto por duvidar. Então eu cristalizo a dúvida com relação a isso. Tá? Agora tem a dúvida involuntária, designa a hesitação em crer, a dificuldade em superar objeções ligadas à fé. O que é se recomendado fazer? Se conhecer, conhecer a verdade e se aprofundar nisso. E não absolutizar a dúvida. Tá? Incredulidade é a negligência da verdade revelada ou a recusa voluntária em dar o próprio sentimento. Então é simplesmente recusar crer. Tá? E aí vem as 3. Né? Primeira, heresia, uma forma de incredulidade. A negação pertinaz, após a recepção do batismo, de qualquer verdade que se deve crer com fé divina e católica, ou a dúvida pertinaz a respeito desta verdade. Então, o que é heresia? Você pega uma coisa da fé e aquilo você duvida. Aquilo você alimenta a dúvida. Tá? Eu creio em tudo, mas Jesus na Eucaristia não. Eu gosto de Nossa Senhora, eu gosto de São José, eu gosto dos santos, eu gosto da igreja, eu gosto dos mandamentos, eu gosto de tudo. Mas da Eucaristia eu não creio que Jesus está ali. Tá? E eu vou começar a criar textos, pensamentos sobre isso. Eu começo a virar um herege. Né? E se começa a ter seguidor, vira um heresiarca. Tá? Aí a coisa fica difícil. E heresia, aí publicou, acabou. Apostasia, o repúdio total da fé cristã. Então, apostasia é aquela coisa fina. Apô no grego é longe, como apóstolo, enviado. Apô, estátua. Estátua é colocar em pé. Então, eu jogo a fé fora. Jogar a fé fora. Simplesmente. Esse é o apóstata. Tá? E, por fim, o cisma. Recusa a sujeição ao sumo pontífice ou da comunhão com os membros da igreja e sujeitos. Então, na igreja, o quê? É aquela pessoa, como em Monsenhor Lefebvre, em 1988. Eu creio na igreja, eu pratico aquilo que é a fé, porém, a submissão ao sumo pontífice, não. Aí eu me retiro. Ele foi, Tá? A atitude dele também foi de um apóstata? Não, cismático. Cismático. Tá? Cismático. Apóstata é jogar, ele não jogou a fé fora. Tá? Ele rompeu com a autoridade. É outra coisa. Excomunhão automática? A excomunhão, sim. Ordenar alguém ser o sumo pontífice é excomunhão. Padre, eu estava lendo mas eu estava até comentando com os meninos, eles falam que ele era até um pouco puritano demais, mas aquele livro, A Fé da Igreja, do Antônio Rui Maria. E lá ele fala dessa questão do judeu ser apóstolo. Ele fala dos pecados contra a fé e aqueles pecados que você peca que te levam ao inferno. E meio que ele fala, deu a entender que os judeus estão condenados. Não, mas não pode. Por quê? Porque eles são apóstolos. Não, aqui não, é batizado, filho. Aqui é pecado de batizado. Como ele pode apostatar se não na fé eles estão? Mas lá ele fala que a fé foi revelada, foi dada. Eles negaram, Não, mas por não querer. fé, apostasia é quem é batizado. Está escrito aqui no começo. Tá? Agora não vou achar de novo, mas é aquele que é batizado. Só pode entrar dentro do direito canônico, por exemplo, quem é batizado. O direito canônico não pega protestante, não pega, agora é só quem está dentro da igreja. Então isso é absurdo.
Senão, como que haveria diálogo com o judeu? Diálogo? Então, vai dialogar o quê? Já está tudo condenado mesmo? Tá? A gente reza na Sexta-feira Santa por quê? A gente reza o quê? Que eles sejam fiéis à aliança que eles receberam. Não tem o que falar. Então, manda esse autor ler a Nostra Aetate número 4. Vai fazer bem para ele, do Concílio Vaticano II. Tá? Então, agora ele já está. 2090. Deve esperar que Deus lhe dê a capacidade de corresponder a esse amor e agir de acordo com os mandamentos da caridade. A esperança. Como que a gente peca contra a esperança? Primeiro, pelo desespero. O homem deixa de esperar de Deus a sua salvação pessoal, os auxílios para alcançá-la, ou o perdão de seus pecados. Então ele entra diante de algo que ele vê como pesado, ele simplesmente entra em desespero e não quer mais esperar em Deus. Esperança sempre liga a esperar. E aí eu jogo minha vida fora. Tá? O outro lado. Há duas espécies aí da presunção. O homem que presume das suas próprias capacidades, esperando poder salvar sem a ajuda do alto. Então é um orgulho que eu faço e eu falo, eu vou conseguir a salvação por mim mesmo. Tá? Ou então presume a onipotência da misericórdia de Deus, esperando obter seu perdão sem conversão e a glória sem mérito. Eu vou fazer o que eu quiser e eu sei que Deus vai transformar Deus num tonto. Né? Deus vai fazer aquilo que eu quiser e pronto. A vida não é assim. Isso é ser presunçoso. É erguer o nariz perante Deus. Aí a gente tem que lembrar de Gálatas 6, né? 7 e 9. De Deus não se zomba. Tá? No grego a palavra de Deus é não torcer o nariz, né? Quer dizer, para Deus a gente não torce o nariz, né? Então, cuidado com certas atitudes orgulhosas. Tá? Caridade. A fé no amor de Deus envolve o apelo à obrigação de responder à caridade divina com amor sincero. 94. A indiferença negligencia ou recusa a consideração da caridade divina. Menospreza a iniciativa de Deus em nos amar e nega a sua força. A Karen Armstrong, que ela escreveu um livro chamado A Bíblia, uma biografia, ela vai falar, dentro do contexto cristão e judaico, sempre a linha é, tudo a gente interpreta pela via do amor de Deus. Tudo. Então, é uma visão de que Deus nos ama. Agora, quando eu começo a cultivar uma indiferença no meu coração para com os sinais do amor de Deus, eu começo a cair em pecado. Deu para entender? Tá? Aí começa a ficar uma coisa meio perigosa. O outro lado disso é ingratidão. O que é ingratidão? Eu não reconheço a caridade de Deus para comigo. Eu simplesmente vou vivendo como se a vida fosse minha propriedade. E como se Deus simplesmente fosse o meu serviçal. Tá? E aí eu desprezo Deus, eu faço aquilo que eu quero com Ele. Aí a coisa fica muito difícil. Tá? Aí a pessoa reclama que a oração não é atendida. Não é atendida por quê? Porque também é um orgulho infinito, né? Tá? Os 7 pecados capitais são capitais porque são cabeça. Aqui a cabeça é o orgulho, né? Porque a pessoa é uma arrogância sem fim dela achar que a vida brota dela mesma. Tá? Tibieza é uma hesitação, uma negligência em responder ao amor divino, podendo implicar na recusa de se entregar ao dinamismo da caridade. Tíbio
É a raiz da nossa palavra, parente da nossa raiz, da nossa palavra, tépido. O que é tépido? Também não sabe. Tépido é morno. É o medíocre. É aquilo que Teresa fala com relação à experiência dela. Eu acreditei na voz do demônio. Ele falou assim para mim. Vai, faça como as outras. O que você quer ser mais do que as outras? Elas estão vivendo a vida, estão empurrando a vida, empurre a sua também. O que acontece? Nós acabamos de falar dos mandamentos da igreja. Você começa o tíbio a nivelar tudo por baixo. Tudo por baixo. Tá? Tibieza é a mãe do abuso da graça. Você sabe o que é abuso da graça? Que é um dos piores pecados religiosos. O manuscrito do Purgatório foi escrito em cima disso. O que é abuso da graça? Sabe quem é ou não? Deus perdoa tudo, não parte que eu faço. Não só. É uma coisa mais profunda isso. Eu começo a criar uma cronografia do pecado. Eu vou pecar, vou confessar e vou comungar. Então eu já começo a programar minha vida em torno disso. Eu vou receber o perdão mesmo. Então eu já começo a programar minha vida de pecado. Eu faço um verdadeiro elenco de como vai ser meus pecados por aí. É aquele raciocínio do povo com relação à quarta-feira de cinza. Então, quem falou que no carnaval tudo pode? Onde está escrito isso aqui? O abuso da graça, a tibieza é o quê? Eu faço o que eu quero, depois vou receber o perdão mesmo. Uma pessoa que age dessa maneira, ela não cresce. Ela estaciona na vida. E ela fica numa coisa que não vai para frente, né? Como que vai crescer espiritualmente com relação a Deus nisso? Não vai crescer. Não vai crescer. Tá? Por isso a famosa frase de Teresa, a primeira coisa da santidade que é querer a Deus com determinada determinação. Essa coisa de querer, de buscar, eu quero crescer, é isso daí. Tá? O tíbio, ele fica morno, tanto faz. Ele não é nem quente, ele não é nem próximo a Deus, mas também ele não é mau. Por que no Apocalipse fala antes eu vomito? É preferível experimentar como São Paulo quando entrega o fulano a Satã, porque ele vai experimentar na carne o mal que ele fez, para pelo menos salvar a alma. Por isso, vamos entregar o fulano a Satã. Tá? Então, mas o tíbio é o hipócrita. Ele vive uma vida em que ele vai se enganando e aí ele pode ir para o inferno. Deu para entender? Tá? Mesmo eles, fazendo um cronograma, né? E eles se confessando, chega tal tempo, eles se confessam, mas vai estar Mas então ele deveria confessar a tibieza dele. Por quê? Porque isso não é vida. Tá? Isso daí vai envolvendo a pessoa num pecado, né? Numa vida. É isso que o Papa Francisco fala. Esse fulano está a caminho da corrupção. Ele está virando um corrupto. Isso é muito perigoso. O que é o corrupto? O corrupto é aquele que perdeu o senso do pecado. O pecado vira algo normal. Infelizmente, na igreja, sabe? Tem gente que... Tá? Assídia ou preguiça espiritual. Chega a recusar até a alegria que vem de Deus e a ter horror ao bem divino. Então começa a ter ojeriza as coisas de Deus. Tá? E o final aqui é o ódio a Deus, que vem do orgulho. Opõe-se ao amor de Deus, cuja bondade nega e atreve-se a
maldizê-lo como aquele que proíbe os pecados e inflige as penas. Então, ele começa a ver Deus, pelo ódio, como inimigo da sua vida. Quem pensa assim? Demônio. E aí a pessoa se abre a Satã. E começa a pensar que nem Satã. Aqui é o caminho do inferno, né, gente? Tá? Isso é mais comum do que a gente pensa, viu? Tem muita gente que perde parente, que perde bens materiais, entra num processo de ódio a Deus e se fecha nele. Viu? Tá? Mais ou menos foi o que o encardido quis em Gênesis. Mostrar para ela. Não, mais ou menos não, é isso. Que Deus é o inimigo do povo porque Exato. Deus proibiu de comer do fruto. Exato. Ele não quer que vocês sejam como ele. Mente para conseguir. Só a ele prestarás culto. 95. A virtude da religião nos dispõe a essa atitude de submissão, de piedade, de buscar Deus. A adoração é o primeiro ato de virtude da religião. Adorar a Deus, o que é adorar a Deus? É reconhecê-lo como Deus, como Criador, o Salvador, o Senhor e o dono de tudo que existe. O amor infinito e misericordioso. Adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele prestarás culto. 27. Adorar a Deus é no respeito e na submissão absoluta. Reconhecer o nada da criatura que não existe a não ser por Deus. Adorar a Deus é como Maria do Magnífica, né? Que vai vendo a ação de Deus na história e vai louvando por causa disso. A adoração do Deus único liberta o homem de se fechar em si mesmo, da escravidão do pecado e idolatria do mundo. Então, por isso que mesmo se tiver no pior pecado da tua vida, nunca a gente deve deixar de rezar. Essa é outra coisa que Teresa fala, né? Porque você não é digna de rezar, o demônio falava. É a pior coisa. Quem vem antes, ou 1 ou 6? Quem vem antes, ou 1 ou 5? Ou 1 ou 4? Então você cai em pecados. É pior você pecar contra o primeiro. Você deixando Deus, você está associando outro pecado àquele pecado que você fez quando o segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono ou 10º. Deu para entender? Mas o demônio usa isso. Você não é digno de rezar. Olha quando você é pecador. Sabe qual é o raciocínio que tem que vir? Agora é que eu tenho que rezar mesmo. Tá? Agora é que eu tenho que rezar para sair dessa lama na qual eu estou. Esse é o raciocínio que tem que vir de Deus. Tá? Oração, elevação do Espírito para Deus, é a expressão da adoração de que lhe rendemos. Prece e louvor, de ação de graça, de intercessão e de súplica. 99. É justo oferecer a Deus sacrifício em sinal de adoração. Reconhecimento de súplica e de comunhão. No final do 100, o único sacrifício perfeito é o que Cristo ofereceu na cruz. Em total oblação ao amor do Pai e para a nossa salvação. Unindo-nos a seu sacrifício, podemos fazer a nossa vida um sacrifício a Deus, que é o louvor de Deus. Tá? Então, nossa vida, a perfeição da santidade, é unir o nosso sacrifício ao sacrifício de Cristo, que a gente faz em cada Eucaristia da nossa vida. Tá? Promessas e votos. 201. Preste atenção nisso. Por devoção pessoal. O cristão pode também prometer a Deus este ou aquele ato. Oração, esmola, peregrinação, etc. A fidelidade às promessas feitas a Deus é uma manifestação do respeito devido à majestade divina e do amor para com Deus fiel. Então tem gente que fala, eu não faço promessa. Não tem problema, você não é obrigado a fazer. Mas não pode recriminar quem faz.
Porque está escrito aqui. E é bíblico também. Porque São Paulo fez promessa. Tá? Então, a gente, se você não tem o costume de fazer, eu também não tenho, mas não pode recriminar quem faz. Agora, promessa é uma devoção pessoal. Você não pode fazer promessa para outro cumprir, nem o filho. Como certas mães fazem. Isso é proibido. Tá? Se você faz promessa, você tem que fazer promessa. Primeiro, você empenha o nome de Deus. Segundo, você tem que cumprir. Não consegue, vai ter que ir para um confessor para comutar a promessa. Para mudar essa promessa. Deu para entender? Mas o padre pode proibir o fiel a pagar uma promessa? Não é que ele proíbe, ele muda. Mesmo se o devoto não quiser? Não, mas se ele não quiser, porque ele está falando com o padre. Da confissão? Não, fora da confissão não. Aí ele vai fazer dentro da confissão. Mas fora da confissão também, mas é que você não cumprir promessa, você está pecando, né? Esse que é o problema. Então tem que ser dentro de confissão. Vai fazer fora de que jeito? E aí, eu estou falando da pessoa que procura. Você promete para sair de São Paulo Aparecida de joelho. É difícil isso, né? Aí não consegue cumprir. O padre vai adaptar isso para a realidade do fiel. Infelizmente está cheio de gente louca. Deu para entender? Mas e quando, tipo, acontece um milagre e tudo mais, e aí, tipo, faz aquela promessa? Se Não. ele se recuperar, Mas ele vai o comigo. que ligares na terra será ligado no céu. Não, ele está perguntando se faz para outra pessoa. Outra Por exemplo, pessoa. se fulano for curado, ele vai comigo a pé para O Aparecida. padre vai ter que mudar isso aí. Porque não está certo. Você incorpora algo que se torna pecaminoso no processo. Nossa, isso É, Todo mundo demais, então, Todo né? mundo faz Ah. essa coisa apertar dos dentes, que se sabe, é melhor morrer, né? Eu não faço por essas desgraças. mas não O pode. negócio ficava com Faz estrada. cada coisa e paga isso, e paga aquilo, e vai não sei aonde, e vai a pé em procissão, e vai descalço, e vai... Ai, Deus me livre. Não pode. Não pode. É falta de caridade até, né? 102. O voto, isto é, a promessa deliberada e livre de um bem possível e melhor feita a Deus, deve ser cumprido a título da virtude da religião. 203. A Igreja atribui ao valor exemplar aos votos de praticar os conselhos evangélicos. Em certos casos, a Igreja pode, por motivos adequados, dispensar os votos e as promessas. Tá? E também nos votos tem caminho para dispensa também. Tá? Que é o caso dos votos religiosos, por exemplo. Isso que eu ia falar, que os votos evangélicos que os religiosos professam entram nessa aqui também. Exato. Nessa segunda. Exato. O dever social da religião, 204. Todos os homens estão obrigados a procurar a verdade, sobretudo naquilo que diz respeito a Deus e a sua igreja. E depois de conhecê-la, abraçá-la e praticá-la. 105. O dever de prestar a Deus um culto autêntico diz respeito ao homem individual e socialmente. Esta é a doutrina católica tradicional sobre o dever moral dos homens da sociedade em relação à virtude da única religião de Cristo. O dever social do cristão é respeitar e despertar em cada homem o amor à verdade e ao bem. E não em nome de um politicamente correto, eu não vou falar aquilo que é o certo ou que é errado. Tá? Então eu sou obrigado a falar aquilo que é certo e que é errado. Então o fulano está falando na minha frente que é o certo é abortar, padre disse, não tem o que falar. Tem que falar a verdade e acabou. Ah, mas coitada da pessoa, e daí? Ela tem que se converter, ué. Tem que mudar a vida. Agora vai deixar pegar, a pessoa não pegar por causa desse maldito, desse politicamente correto. Tá? E aí é tudo, né? 206, em matéria religiosa, ninguém seja obrigado a agir contra a própria consciência, nem impedido de agir dentro dos justos limites, de acordo com ela, em particular ou em público, só ou associado a outrem.
208. O direito à liberdade religiosa não significa nem permissão moral de aderir ao erro, nem um suposto direito ao erro, mas o direito natural da pessoa humana à liberdade civil, quer dizer, a imunidade de coação externa nos justos limites em matéria religiosa da parte do poder público. Essa é a crise com relação aos tradicionalistas. Tá? A igreja, quando fala de liberdade religiosa, ela não está falando que ela é a favor da pessoa viver no erro e viver no erro. Mas ela é a favor que a pessoa seja livre e para encontrar o caminho dela a Deus. Tá? Isso tem que ficar claro na nossa cabeça para não falar besteira. Não terás outros deuses além de mim. Então vamos ver agora outra lista dos pecados com relação ao primeiro mandamento. Tá? Ao primeiro mandamento. Primeiro, superstição. É o desvio do sentimento religioso das práticas que ele impõe. No final do 11 aí. Atribuir eficácia exclusivamente à materialidade das orações ou dos sinais sacramentais, sem levar em conta as disposições interiores que elas exigem, é cair na superstição. Então, primeiro, você usar qualquer coisa com o final divino, atribuindo a essa coisa uma dimensão mágica, é superstição. Por exemplo, batizar um menino porque não está conseguindo dormir à noite. Então, aí a coisa tem que ser purificada. Tá? Então, Santo Agostinho vai falar, vamos pegar essa intenção, vamos purificar. Mas, por exemplo, certas bênçãos, por exemplo, certas missas de cura, por exemplo, pegar o Santíssimo Sacramento e começar a transformá-lo num pãozinho mágico. Isso começa a virar superstição. Aquela que nós já falamos aqui. Qual a benzedeira que é de Deus ou não é de Deus? Quando começa a trazer objeto mágico para dentro da bênção, começa a virar superstição. Quando você ora se submetendo a Deus, não tem problema nenhum pedir a bênção de Deus. Ficou claro? É o caso Tá? das fitinhas. Então, mas tem fitinha e tem fitinha. Você pode usar a fita como um sinal da proximidade de Deus a você. Agora, quando você começa, não, tem que fazer 500 nó, aí começa a virar outra coisa. Tudo vai de como a pessoa usa aquilo. Tá? Superstição não está na coisa só. Ela está na pessoa. Padre, quando, por exemplo, a bebedeira vai, reza lá o crente, te asperge com folha de alecrim, guiné, não sei o quê. Então. E te pede, mas reza o creio, Pai Nosso. Aí fala que Não. você fazer chá. Então, E quando bebe começa a entrar coisas, aí você começa a ter fé no alecrim e não no Deus que cura. Aí que começa a entrar o erro. Então tem que purificar isso. Eu acho que eu nunca conheci uma benzedeira de Deus. Porque meu avô, e de fato, meu avô ele não é de ir na igreja, mas ele tem o dom, né? Então, mas não pode, tem Só que que... ele usa alecrim. Então, mas tem que purificar. Pede pra fazer chá, essas coisas. Não tem problema mandar fazer chá. Tá? O problema é invocar o nome de Deus e começar a crer no objeto. Isso que a gente chama de idolatria. Ídolos, vê, eu começo a acreditar no que eu estou vendo e não em Deus que cura. Entendeu? Tá? Isso tem alguma coisa a ver, alguma coisa a ver? Padre, se acaso você põe assim, você já é padre e você faz uma missa de seco de Jericó, suponhamos. E de lá você coloca uma intenção assim, suponho. Esse paninho aqui eu vou colocar no Santíssimo e vou entregar para todo mundo da minha comunidade e vai rezar sobre esse paninho. Então, quem faz muito isso e começa a caminhar para uma linha supersticiosa, quem é? A Igreja Universal. Então, quando começa a usar as coisas de modo supersticioso, e na Igreja Católica, infelizmente, a gente faz isso,
aí começa a descambar a coisa. Aquele padre que era nosso. Ele faz isso, padre João Batista. Então, é perigoso. É perigoso. Precisa purificar. Porque um padre, eu fui no Seco de Jericó e esse padre tava dando esse padre. Então, que nem as fitas que amarra no santo para a pessoa pegar. Eu não vejo problema nenhum nisso. Tá? Porque é um modo prático de sentir a proximidade. O que não pode é absolutizar a coisa. Aí começa a degringolar. Tá? Aí tem, por exemplo, na história do Padre Gilberto, ele tem aquele olhinho, né? Aquele encontro. Então, quando foi pedido que a coisa estava se avolumando, o bispo pediu, ele pegou e tirou. Por quê? Não foi por causa dele, Começa foi por a causa que descambar. o povo tava. Então, a gente às vezes tem que fazer isso. Né? 112, o primeiro mandamento condena o politeísmo, ter vários deuses. Né? 113, existe idolatria. Olha o conceito de idolatria que está aqui. Quando o homem presta honra e veneração a uma criatura em lugar de Deus, quer se trate de deuses ou demônios, por exemplo, satanismo, do poder, do prazer, da raça, tá? Tanto nazismo como também Black Power, tá? Então não interessa que raça que é, não pode haver idolatria de raça, tá? Antepassados, você começa a idolatrar a alma, começa a idolatrar espírito, começa a criar superstição em cima disso, é idolatria, tá? Do Estado, comunismo, tá? A idolatria do Estado, do dinheiro, que é o que é mais isso, e etc. Qualquer coisa que você coloque como fonte de tua vida, sem ser Deus, é idolatria. Uma mulher pode idolatrar o marido? Pode. É aquela mulher que se mata por causa dele. É uma idólatra. Filhos também. Mesma coisa. Mesma coisa. Então, a idolatria ela tem que ser morta no nosso coração. E como que mata a idolatria? A gente colocando o Deus verdadeiro no lugar dele. Fonte, guarda essa palavra. Fonte de vida. A única fonte de vida é Deus. Ponto. Não tem mais nenhuma. Só Deus. Tá? Não a nós, Senhor, não a nós, somente a vós. A glória. Só. E mais ninguém. Tá? Não servir é não poder servir a Deus e ao dinheiro. Né? No final do 14, a idolatria é uma perversão do sentimento religioso inato ao homem. O idólatra é aquele que se refere a qualquer coisa que não seja Deus, a indestrutível noção de Deus. Então, transformam a pessoa em Deus. 115. Deus pode revelar o futuro a seus profetas e a outros santos. Todavia, a atitude cristã correta consiste em entregar-se com confiança nas mãos da providência no que tange ao futuro e abandonar toda curiosidade doentia a esse respeito. A imprevidência pode ser uma falta de responsabilidade. Então, eu não posso consultar horóscopo. É aqui que entra o pecado. Todas as vezes que eu quero tomar meu futuro na minha mão, eu estou sendo idólatra. Tá? Então eu não posso usar de nada para querer saber o futuro. Padre, Certo? eu estava lendo ainda hoje, eu ainda pensei nisso. Né? Aqueles casos em que os reis buscavam os profetas para saber se iriam ganhar Não tem problema. a guerra ou não. É uma coisa de submissão. Então, como a gente pergunta para alguém, escuta, vocês mesmos, eu estou num caminho vocacional, o que Deus pensa disso? A pessoa vai lá, reza, isso é submissão. Aqui, eu submeto Deus para querer saber as coisas. Vocês já rezaram pedindo coisa para Deus e Deus ficou em silêncio? Sim ou não? Vocês insistiram? É bom não insistir quando isso acontece. Deixa ele falar a hora que ele quiser. O pecador idólatra, ele não aceita esse silêncio.
ser aqui, tem que ser agora, e eu quero que isso aconteça. Tá? Todas as formas de adivinhação hão de ser rejeitadas. Todas, sem exceção. Recurso a Satanás e aos demônios, evocação dos mortos. A pessoa perde filho e vai lá para consultar o espírita, porque eu quero saber onde que ele está. Tem que submeter a Deus. Morreu, a gente entrega para Deus. Não tem que ficar querendo, eu quero saber a sorte do meu morto. Não pode fazer isso. E é dever nosso alertar. Tem que falar o que é a fé. É que nas férias tinha uma senhora que ela veio falar comigo. Aí ela perdeu a mãe dela, né? E ela tava toda triste e tal. Aí ela falou que ela ia lá no centro espírita. Tá E aí, pecando. só que daí eu fiquei tipo, eu não vou falar pra ela nada. Eu fiquei com dó dela, pai. Ela tava sabendo. Eu sei, mas vai fazer o quê? Aí eu não falei nada, deixei. Mas então, mas devia ter falado. É, a Outra parte prática da verdade. que erroneamente se possa descobrir o futuro. A consulta aos horóscopos, a astrologia, quiromancia, que é a leitura de mão. A interpretação de presságio da sorte, os fenômenos de visão. O recurso a médiums, que é o caso aí. Tá? Esconde uma vontade de poder sobre o tempo, sobre a história e, finalmente, sobre os homens. E, ao mesmo tempo, um desejo de ganhar para si poderes ocultos. Outra coisa também. Eu quero exercer o poder para ter o homem e a mulher da minha vida. Quem que pode fazer isso? Ninguém pode fazer um negócio desse. Vocação para estar com uma outra pessoa é Deus quem dá, não é você que vai tomar posse da outra pessoa. Eu trago o homem... Aquela famosa narração. Em 3 dias. 3 dias. Está com direito de devolução de dinheiro aí. 117. Todas as práticas de magia ou de feitiçaria com as quais a pessoa pretende domesticar os poderes ocultos para colocá-los a seu serviço e obter um poder sobrenatural sobre o próximo, mesmo que seja para proporcionar saúde. Mas minha intenção é boa, mas o meio que você usou é ruim, então você pecou. Sabe? São gravemente contrárias à virtude da religião. Tá? O espiritismo implica frequentemente muitas práticas de adivinhação e de magia. Por exemplo, o uso de amuleto também é repreensível, claro, né? Certo? Então, usar ruda, usar figa, usar não sei o quê, usar o olho grego, que agora empesteou com o olho grego, né? Então, cada hora tem uma peste diferente, né? Agora é a peste do olho grego. Então, cada hora é uma coisa, cada hora tem que ficar falando. Aquele olhinho que o povo tinha azul. Novela, né? Aquilo é pecado, aquilo é amuleto. É amuleto, tem que falar para não usar. Acho que é coisa de novela. Vira e mexe, é moda. Quando você ganha, Joga fora. quando você ganha um amuleto, mas você não acredita naquilo, Joga fora. joga. Joga fora. Tá? Joga fora. O meu elefantinho branco é bonito, não tem problema nenhum. Tem um elefantinho em casa. Só não me vira ele pra porta. Comigo ninguém pode. A coitada da planta não tem nada a ver com a história. Muda na porta. A coitada da planta não tem nada a ver com a história. É uma planta bonita até. Deixa a planta quieta. Agora, você usar pra ir colocando poder, aí começa o problema. Sabe? Coitada da planta também, não tem nada a ver. Foi Deus que criou. Amarrar uma fita vermelha na entrada da casa. Nos gatos. Nos gatos. Coitado. Também pode ser aquela coisa que muita gente ouviu. Todo cachorrinho, né? quebrante. Nasceu já amarrava a fita vermelha assim. Apanhador de sonho. Isso, apanhador de som. Apanhador de sonho é a mesma coisa. Tá? Agora tá uma moda aqui no carro. Vira e mexe, cada hora é uma moda diferente. Botar objeto religioso. Não tem problema. Contanto que seja por fé. E não como amuleto. Tá? Botar o terço. Tá? Por isso é bom abençoar por causa disso, né? Porque aquilo é consagrado a Deus. Né? Tá? Uma pergunta. Aqueles negocinhos assim que colocam geralmente a entrada de casa, que bate o vento e faz barulhinho. Então, uma vez num seminário, teve um seminarista que depois deu uma briga aqui dentro. Não tem problema se é um objeto de enfeite só. Agora, você começa a botar fé naquilo, porque aquilo, o vento batendo vai trazer felicidade para você, aí a coisa complica. Não, é porque... Aí a coisa complica. É que eu ouvi uma vez um padre dizendo que isso atrai Satã.
Não, esse é absurdo. E aí, Porque o objeto em si, ele é É enfeite. enfeite. Claro, você não vai botar um negócio com chifre na tua porta, né? Aí já começa a prejudicar. Ou fazer a estrela com a ponta para baixo. Então aí é uma intenção clara com relação a Satã. Agora o sininho, acho que não. Tá? E aquelas 19. coisas japonesas também vai ter alguma coisa a ver? Não, deveria também. Ainda mais se é de outra religião. Sim. Tem cabimento, né? Budinha. Tá? Também não. 119. A ação de tentar a Deus consiste em pôr à prova em palavras ou atos sua bondade, sua onipotência. Por exemplo, eu vou dar dízimo e desafiar a Deus. Isso é pecado, gente. Pecado. Ponto. Não tem mal o que falar. Sacrilégio, 120. Consiste em profanar ou tratar indignamente os sacramentos ou as outras ações litúrgicas, bem como pessoas, as coisas do lugar sagrado. Então, sacrilégio é violar a matéria sagrada. Então, é quebrar a imagem, vilipendiar a Eucaristia, qualquer coisa que você faça para querer afrontar Deus através de uma ofensa à matéria sagrada. Opa, Tá? uma pergunta. Eu tenho uma imagem lá, abençoada, e alguém vem e quebra, é sacrilégio. Não, se ela quebrou por acidente. Né? Não, ela chegou e quebrou mesmo. É sacrilégio. Ela não queria afrontar a Deus, queria me afrontar. Então, mas ela sabe, né? Foi minha irmã, quebrou todas as minhas imagens. Então, mas é errado. É errado. É sacrilégio. É o nome. Simonia. É definida como a compra e venda de realidade sagrada. Então, você colocar dinheiro em cima de realidade sagrada chama simonia. Oi? Eu vendi água benta. Então, vender água benta, vender. Essa coisa de vender bolo, essa coisa de. Tá certo, né? Não pode vender coisa benta. Não pode vender coisa benta. Padre, na minha paróquia tá Mas acontecendo. Você confessou, Kevin? Mas eu Se não vende o que já está abençoado, perde a bênção. Perde a é isso? Mas eu não eu Tá não salvo. entendi. Perde a benta. Vamos lá. Padre, aconteceu. Não. O ano retrasado estava acontecendo isso muito na minha paróquia. Que na hora de distribuir a comunhão, vinha uma pessoa da Universal e entrava dentro da igreja, Aquela coisa que passou na internet. comungava e levava uma hoxa na Acontece mão muito. e levava embora para trocar pelo pão. Pelo pão feito pelo Não R. pode, Soares. né? Sacrilégio. Sacrilégio. Sim. Quem é católico faz isso, é excomunhão lá Como do na minha paróquia. E até então, o padre tem que dar comunhão na boca. E ficar bem. Vamos lá, 122. Meu Deus. Além das ofertas estabelecidas pela autoridade competente, o ministro nada peça pela administração dos sacramentos, tomando cuidado sempre que os necessitados não sejam privados da ajuda dos sacramentos por causa de sua pobreza. Então, essa coisa de vender sacramento também está errado. Né? Tá? Ô, padre, agora tem uma questão que aconteceu na nossa paróquia aqui. Tinha um caso de umas crianças na catequese, né? Eram 3 irmãos. Porém, a mãe não tinha condição de pagar a taxa do batismo. O freire se recusou em batizar as crianças. Ele poderia ter feito isso? Não. Teve que se batizar em outra paróquia, porque ele se recusou, porque eles não tinham condição. Não pode. Aí a gente pensou em tirar da caixa da comunidade, mas também ele não permitiu tirar da caixa da comunidade. Tá errado. Seu Papa Francisco desce o preto em cima disso. E com muito certo. Tá errado. 124. O termo ateísmo abrange fenômenos mais diversos, de uma forma frequente até o materialismo prático, e que limita as suas necessidades, ambições ao espaço e ao tempo. É um ateísmo que não é professado, mas ele é vivido. Né? Outra forma de ateísmo contemporâneo espera a libertação do homem pela via econômica e social. Né? Então eu aposto nos bens e não em Deus. Tá? Virando a página. O agnosticismo, 127, se refere de muitas formas. Em certos casos, o agnóstico se recusa a negar a Deus. Ao contrário, postula a existência de um ser transcendente
que não poderia revelar-se e sobre o qual ninguém poderia dizer nada. Esse é o que mais acontece hoje. O agnosticismo vai levar para o ateísmo. Né? Agnóstico é aquele. Deus é o grande relojoeiro. Né? Ele criou o mundo, largou o mundo aí, ele foi embora e dá o mundo aqui. Nós não sabemos quem é esse Deus e ele também não se comunica conosco. Tá? É óbvio que é um pecado isso aqui. Com relação à imagem, né? 130. No entanto, desde o Antigo Testamento, Deus ordenou ou permitiu a instituição de imagens que conduziria simbolicamente à salvação, por meio do Verbo encarnado, como são a serpente de bronze, a Arca da Aliança e os querubins. Então, Deus proíbe a idolatria, servir à imagem em si. Mas Deus mandou fazer imagem. Engraçado que a gente tem isso no Antigo Testamento, de forma clara. Qual que é a diferença? A diferença é quando você coloca a fé no objeto e não em Deus. Tá? 132. O culto cristão às imagens não é contrário ao primeiro mandamento, que proíbe os ídolos. De fato, a honra que presta a uma imagem se dirige ao modelo original. No final, ora, o movimento que se dirige à imagem enquanto tal não termina nela, mas tende para a realidade da qual é a imagem. Tá? Santo Tomás de Aquino. Certo? Então, às vezes a gente se preocupa, às vezes tanto, e como vai a encarnação, o verbo se encarnou. Por isso que a gente pode fazer imagem de Jesus, né? A gente se preocupa tanto com essa idolatria da imagem, e hoje o que não falta é idolatria em outros lugares. A gente fica se preocupando com imagem e idolatria indo para o outro lado. Tá? Então a gente tem que ir. A pergunta sempre é essa: no que você está colocando na fonte da sua vida? Sempre isso. Às vezes os protestantes nos acusam de idólatras, no fundo, com essas coisas aí de pano, não sei das quantas, de óleo, não sei das quantas, é mais idolatria e superstição do que... Mas ó, a gente pode idolatrar a Eucaristia, desvinculando ela de Jesus, e você pode idolatrar a Bíblia, tá? Na medida que se absolutiza o texto sem tratá-lo como palavra de Deus. E aí você começa a magicalizar a Bíblia, bate a Bíblia na cabeça dos outros, e aí você começa a magicalizar. Aí é idolatria também. Tá bom? Alguma pergunta? Vocês estão vendo como agora começa a surgir um monte de coisa? Né? Então cada encontro vai ser surgindo esse monte de coisa. E a gente vai tentando responder. O correto seria só fazer a imagem de Jesus, porque ele se encarnou de Deus. Não, Nossa Senhora não é carne. Não, mas eu digo assim, imagem de Deus. Né? Antigamente era proibido fazer. Agora que o povo faz, que não é mais do Pai Eterno, né? Se reparar, nas igrejas antigas nunca se faz imagem do Pai. Nunca. Porque o Pai não se materializou. O Espírito, como pomba, também teve uma certa materialidade, né? O fogo também é matéria. Pentecostes é matéria. Mas o Pai nunca. Tá? Então, não é muito correto em uma certa parte, né? Então, aquela cruz também que tem, né? Cruz trinitária que tem o Pai, a pombinha. É, o Pai, mas pelo menos na cruz trinitária, o Pai é prensado, né? Então, ele é como se fosse um fundo de imagem para o Cristo que vem para fora. Aquilo é correto. Agora, a imagem do Pai Eterno, eu não acho muito certo, não. Tá? Vamos em pé. Nós damos graças ao Senhor por todos os vossos benefícios, vós que viveis e reinais, pelos séculos dos séculos. Amém. Nossa Senhora Pentecostes, rogai por nós que recorremos a vós. José, nosso Pai e protetor, rogai por nós. Pai do Filho e do Espírito Santo. Amém.